Sem mais delongas, abra por favor a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Vamos ater a nossa atenção para este capítulo nesta noite. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas mulheres que já se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porém o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou em Deus. Amém? Porém Davi se reanimou em Deus. Queridos irmãos, é notório, é conhecido por todos aqui esta noite o personagem Davi. Quem era Davi? Davi foi aquele jovem que foi consagrado como rei de Israel, que ora era abandonado, rejeitado pelos seus irmãos. Quem era Davi? Davi era aquele que estava apacentando as ovelhas da casa do seu pai. Davi era um jovem que gostava do que fazia. Davi estava trabalhando, e enquanto Davi estava apacentando as ovelhas da casa do seu pai, ele estava sempre orando e agradecendo e bendizendo ao poderoso nome de Jesus. Nós encontramos algumas orações de Davi, como por exemplo no Salmo de número 23, quando Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. O teu cálice, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Uma linda oração. Você talvez não saiba, mas Davi muitas das vezes foi criticado pelos seus irmãos. Quando Davi ele recebeu a proposta de arrebanhar, de apacentar as ovelhas da casa do seu pai, eu posso conjecturar que os seus irmãos naquele momento disseram assim: ele não tem capacidade de suportar, ele não tem capacidade de administrar, ele não tem capacidade alguma de prestar conta destas ovelhas. Jesus ele nos conta uma parábola no capítulo 15 de Lucas, que fala de um pastor que deixou 99 ovelhas num aprisco e foi em busca de uma que havia se desgarrado. Eu posso conjecturar que Davi foi esse pastor. Preste muita atenção, tenha a sua atenção a minha aqui esta noite. Posso imaginar Davi então saindo e o seu pai Jessé dizendo: aí tem 100 ovelhas e você precisa prestar conta. Quando chega a tarde que Davi chega em casa, seu pai começa contando 1, 2, 3, 10, 50, 80, 90, 100. E os irmãos diziam: não é possível, ele conseguiu trazer todas as 100 de volta para casa. No dia seguinte, a mesma somatória acontece.
Passa-se algumas semanas e eu posso imaginar, queridos, Davi chegando de tarde em casa e o pai contando as ovelhas e parando em 99. E diz: Davi, está faltando uma ovelha. E ele disse: meu pai, é impossível, conta de novo. E o pai conta de novo cada ovelha e disse: Davi, não tem jeito, a conta está certa, está faltando uma ovelha. Davi olha para os seus irmãos que estavam de plantão para criticar o seu fracasso. Você sabia que nos dias em que nós estamos vivendo, existe muitas pessoas assim, de plantão, querendo aplaudir a sua miséria, querendo aplaudir o seu fracasso, porque olha para você e diz assim: ele não tem capacidade. Olha para você e diz assim: ela não tem capacidade. Mas eu quero profetizar aqui esta noite, que o Deus que te chamou, Ele garante. Eu quero profetizar aqui esta noite, que o Deus que te deu esta oportunidade, Ele vai fazer com que você tenha êxito no seu trabalho, com que você tenha êxito no seu ministério, com que você tenha êxito na sua empresa, ou na empresa em que você trabalha. Levanta a tua mão, eu quero profetizar em nome de Jesus, que o Senhor vai envergonhar os teus adversários, e vai mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que está contigo e não abre mão da sua vitória. Pois bem, Davi então era um homem que não aguentava, não aceitava o fracasso na sua vida. E Davi, ele rejeita o primeiro fracasso aqui. Davi disse: meu pai, espera um pouco aqui, deixa eu voltar no campo, já que está faltando uma ovelha, vou ver o que aconteceu. Posso imaginar Davi voltando ao campo. Quando Davi ele chega, ele encontra uma ovelha que estava presa. Davi vai, cuida daquela ovelha, pega aquela ovelha, e como era costume do pastor daquela época, pega a ovelha, coloca entre o seu pescoço e vem caminhando em direção à sua casa. De longe, ao pôr do sol, eu posso ver os irmãos de Davi olhando e dizendo: o que é aquilo? Não pode ser, é Davi. Sim, irmãos, era Davi que estava voltando com a ovelha que estava perdida. Ele volta, entrega para o seu pai e diz: aqui está, meu pai, a ovelha que estava perdida, ela foi encontrada. Eu quero em nome de Jesus dizer que esta noite, aqueles que estavam na arquibancada tentando aplaudir a tua miséria, eles terão que contemplar o Deus que você serve. Sabe por quê? Porque você veio aqui esta noite em uma reunião de família para entender: você não pode, você não deve dar lugar ao fracasso. Rejeite o fracasso na sua família aqui esta noite e dê a volta por cima, porque a vitória é sua, em o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Todos aqueles que estavam lutando pela vergonha de Davi tiveram que ver que Davi era um homem persistente. Só recebe vitória aquele que insiste, aquele que desiste, ele não recebe vitória. Paulo chega a dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Qual é o alvo da sua família? Qual é o seu alvo? Pastor, meu filho está nas drogas e eu não tenho força, eu não aguento mais, eu oro, parece que nada muda. Pastor, eu já não estou mais nem querendo orar pelo meu esposo. Se você orando, meu irmão, as coisas já não estão boas, imagine se você deixar de orar. Continue orando, continue pagando preço, porque o Deus que nós servimos é um Deus de poder, é um Deus que tem vitória para a sua igreja. Preste atenção na minha interpretação. Davi estava lá no campo, por detrás da malhada. De repente, Davi lembra das humilhações dos seus irmãos. E Davi disse assim: prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ungis a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. De repente, chega o profeta Samuel na casa de Jessé. Passa todos os filhos na presença do profeta. Deus não havia se agradado de nenhum daqueles. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com a aparência física.
Deus não está preocupado com o nosso exterior. Deus está preocupado com a nossa essência. Deus está preocupado com o que acontece dentro de nós. Deus não está preocupado, pastor Gentil, quando a pessoa está no meio da sociedade e apresenta ser aquilo que ela não é, que ele não é em casa. Deus está se preocupando com o estado da sua família. Nós sabemos que a família está vivendo sob mira de arsenal pesado. O inimigo está investindo pesado contra a nossa família. Sabe qual é o alvo do inimigo? Saquear a sua casa, destruir a sua família, roubar a sua família. Mas sabe qual é o alvo de Deus? Reedificar a sua casa. Sabe qual é o alvo de Deus? Dar vitória para a sua família. Sabe qual é o propósito de Deus? Converter o seu esposo, converter a sua esposa, salvar o seu filho e mostrar para tudo e para todos que Ele é o Deus que você serve. Vamos lá, querido. Ziclag era uma cidade ao sul de Judá. Davi estava fugindo de Saul. Saul estava lutando por matar Davi. Por quê? Porque Davi, depois que foi ungido a rei, Davi foi e venceu o Golias. Davi, ele nunca chamou aquele Golias de gigante. Davi só chamava de incircunciso. Temos problemas na nossa casa? Temos. Temos problemas na nossa família? Temos. Sempre em cerimônia de casamento, eu digo que não existe casamento perfeito. Sabe por quê? Porque também não existe ninguém perfeito na terra, mas existe casamento feliz. E isso é o que eu quero que você entenda aqui esta noite. Deus quer um casamento feliz para você. Deus quer um casamento feliz para a sua família. Tenha, por favor, a sua atenção. Quando Davi, ele vence aquele Golias, as mulheres saem cantando assim: Saul venceu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Saul para e disse: o que é que falta para esse jovem? Só lhe falta o trono. Saul começa a odiar a Davi. Saul começa a ter pavor de Davi, a ter inveja de Davi, ódio de Davi. Só que quando o Espírito de Deus, ele entra em Davi, obviamente ele sai de Saul. Quando o Espírito de Deus se retira de Saul, Deus permite que um espírito mau entre naquela vida. Pastor, e Deus permite? Claro que Deus permite, porque se o homem, ele tem o Espírito de Deus, ele não pode ter dois espíritos. Ele tem o de Deus, o diabo tenta, mas não consegue. Mas quando o homem perde o Espírito de Deus, ele se torna vulnerável a outros espíritos, e o espírito mau se apoderou de Saul. Davi vai, toca a harpa, e ele é liberto, e as coisas começam a acontecer. Saul começa a observar que Davi era uma pessoa diferente. De fato era, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Só que o que é que acontece? Saul, ele estava agora endemoniado, possesso por um espírito maligno. Davi está tocando a harpa e Saul pega uma lança, pastora Giza, que estava ao lado dele. Observe isto aqui esta noite. É uma revelação de Deus para que você tenha cuidado, querido. Saul pega uma lança que estava do seu lado e atira contra a vida de Davi. O que é que eu quero dizer com isso? Existem muitos inimigos ocultos no meio das famílias evangélicas. Existem muitos inimigos ocultos tentando destruir a sua família. Há pessoas que você está fazendo bem e ela quer retribuir a você com o mal. Há pessoa que está dando tapinha nas suas costas, dizendo que é seu amigo, mas está querendo cravar uma lança em você. Por isso eu digo, tome cuidado, querido, cuidado com as suas amizades. Geralmente as nossas amizades definem o nosso comportamento. Há um ditado que diz: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Que é um exemplo. Aminon, filho de Davi, tinha um desejo presunçoso, terrível no seu coração, que era de namorar com a sua meia-irmã Tamar. Não sabia como fazer, mas tinha um amigo de Aminon, chamado Jonadab, que chegou para ele e deu as estratégias. Uma má amizade pode acabar com o teu casamento, uma má amizade pode acabar com a vida do seu filho. Mas eu quero, como profeta de Deus, profetizar
declara que esta noite Deus está tirando do meio da tua família, Deus está tirando em nome de Jesus tudo que pode te separar dele, tudo que pode te tirar dele. Deus vai purificar a sua casa aqui esta noite por intermédio da sua palavra. Mas entenda, aprenda a rejeitar o fracasso. Nunca diga para o seu Deus que você tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Davi certo dia estava lutando, estava a 145 quilômetros de Ziclag. Quando Davi ele volta a Ziclag, geralmente quem está fora de casa fica ansioso para chegar em casa e ver a esposa, que é o meu caso. Estou ansioso para chegar em casa e ver a minha esposa, ver a minha filha. A minha filha faz 8 anos na quarta-feira. A minha esposa fez 28 anos no dia 10. E ontem, eu aparento ter uns 35 anos, mas ontem, na igreja do pastor Jormison ali, nós comemoramos 29 anos de idade para a glória do nome do Senhor Jesus. Então eu estou ansioso para chegar em casa, para ir para o aconchego da minha família. Davi estava lutando, e quando Davi está se aproximando de Ziclag, Davi contempla uma fumaça, Davi contempla que tinha alguma coisa errada, e quando Davi vai se aproximando, Davi vê que a sua casa estava destruída, Davi vê que as suas mulheres não estavam lá, que os seus filhos não estavam lá. Davi vê o grito de cada homem, cada soldado que estava com ele, dizendo: a minha família não está em casa. O que foi que aconteceu? Os amalequitas haviam entrado em Ziclag e havia destruído com a família de Davi, e havia levado cativo a família dos soldados de Davi. Mas você sabe por que os amalequitas conseguiram levar as mulheres e os filhos de Davi e dos seus soldados? Porque Davi não estava em casa. Nós estamos vivendo hoje, pastor Gentil, uma competitividade muito grande. Nós estamos vivendo hoje uma busca muito grande pelo capitalismo. Estamos vivendo hoje o período em que os pais não conseguem acompanhar o crescimento dos seus respectivos filhos. Chega em casa, eles estão dormindo. Saem, eles estão dormindo, e quando se encontram, na maioria das vezes, não conseguem ter um relacionamento, porque não tem tempo para a família. Por quê? Porque nós estamos vivendo em uma sociedade tecnológica. Nós estamos vivendo e sabemos que isso é bom, mas também é ruim. Para quem sabe usar é maravilhoso, mas para quem não sabe, tem um lado negativo da coisa. Mas eu quero voltar aqui então para a palavra. Davi, ele entende que a sua família não estava em casa. E o que é que Davi faz? Diz a Bíblia que Davi ele senta. Diz a Bíblia que Davi e os seus homens choram até não ter mais lágrimas para chorar. Qual era o propósito do inimigo naqueles dias? O propósito do inimigo era, primeiro, tocar na finança. Você já viu que quando não vai bem na área financeira, as outras áreas também não vai bem? Você já percebeu que o inimigo, quando ele consegue atingir a área financeira do homem, ele consegue atingir em todas as áreas da sua família? O inimigo ele tem lutado para atingir a área financeira do povo de Deus. Eu olho aqui esta noite e consigo e parabenizo ao pastor Gentil pela logística, por ter uma igreja tão linda como esta. Só que ao mesmo tempo eu paro e analiso as lágrimas. Eu paro e entendo que houve muito sofrimento para chegar até aqui. Pastor, e depois que chegou aqui acabou o sofrimento? Pelo contrário. Sabe por quê, pastor Gentil? É porque tem muitas pessoas que estão equivocados como o profeta Samuel, que olha para a aparência, que olha para o carro, olha para a estrutura do templo e diz assim: ali não tem problema. E diz assim, ó, ali não passa por dificuldade. Mas na verdade nós temos algo lá dentro de nós que só nós e o Senhor conhece. E eu venho aqui como profeta de Deus para dizer ao Senhor nesta noite que existem muitas pessoas que, se pudessem, não te via mais nesta cidade. Se pudessem, te arrancavam de mão desta igreja. Mas assim manda te dizer o Senhor: foi Ele
Ele quem te plantou nesta cidade, foi Ele quem te plantou neste lugar. Querendo ou não, as pessoas terão que suportar e ver o crescimento de Deus através da sua vida, não só em Goiânia, mas em outros estados, em outros países. Sabe por quê? Porque aquele que te chamou, Ele é fiel e verdadeiro para continuar cumprindo toda a obra na sua vida. Um dia houve um desejo de parar com tudo, houve um desejo de retroceder e dizer: eu não suporto mais, eu não aguento mais. Mas entrou aquele coração de adorador, aquele coração que existia com Davi e disse: eu preciso continuar, eu preciso prosseguir. E olha para aqui que coisa linda, isso tudo dar-se-á por uma determinação de um homem de Deus que muitas das vezes não tem o devido reconhecimento que deveria ter. Queridos, eu venho aqui esta noite dizer: o inimigo está lutando para tocar nas tuas finanças, para tocar na sua vida financeira. Foi profetizado aqui esta noite e eu quero cumprimentar esta profecia. Deus vai multiplicar os teus celeiros. Pastor, eu tenho 2 empresas, Deus vai botar para você ter 4. Pastor, eu tenho 2 carros, Deus vai te dar mais, meu irmão. Deus vai te prosperar na medida em que você abrir a sua mão para o reino de Deus. Preste atenção. A mão fechada eu posso dar alguma coisa? Se eu tenho mão fechada para dar, a minha mão também estará fechada para receber. É a lei do partilhar, é a lei do semear, é a lei do compartilhar com o próximo. O inimigo tem lutado para destruir as finanças do povo, porque ele sabe que ele consegue atingir também a igreja, porque ele sabe que ele consegue destruir com a família. Existem pessoas hoje que compram o que não pode para impressionar quem não conhece. Isso é uma coisa diabólica, isso é uma coisa do inimigo. Precisamos parar para entender: nós somos verdadeiros servos de Deus e precisamos adorar ao Pai em espírito e em verdade. Pastor, o que foi que o inimigo fez lá em Ziclag? Primeiro, ele atingiu as finanças, depois ele separou os cônjuges. Você sabe qual é o real objetivo do nosso adversário? É separar você da sua esposa, do seu esposo. Qual é o real objetivo do inimigo? É decepcionar a sua família, é trazer um fracasso para a sua família. Perdoe-me, mas eu preciso dizer: nós estamos cheios de pessoas com aliança no dedo e com divórcio no coração. Mas eu venho aqui esta noite para dizer: Deus vai fortalecer os teus laços harmoniais, os teus laços amorosos. Deus vai fortalecer aqui esta noite a tua casa. Só quem conhece a sua intimidade é você e Deus. O pastor talvez não conheça, eu talvez não conheça, claro, não conheço, mas o Deus que nós servimos, Ele conhece e Ele tem promessa de vitória para a sua casa. Pastor Tony, eu já pensei em desistir. Aguente mais um pouco, filha, não desista não, porque Deus tem grandes surpresas para a sua vida, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que foi que o inimigo fez, que os amalequitas fizeram lá em Ziclag? Além de atingir as finanças, além de separar os cônjuges, eles prenderam os filhos. Os nossos filhos são tudo o que nós temos na nossa vida. Se eles estão doentes, nós também adoecemos. Aonde dói neles, dói também em nós. E dói muito mais em nós, porque a dor que nós sentimos é no coração. Então ver o inimigo trabalhando na vida dos nossos filhos é um problema. E existem pessoas que estão perdendo os filhos para as drogas. E existem famílias que estão perdendo seus filhos para a prostituição. Existem pessoas que já não conseguem mais segurar os seus filhos na presença do Senhor.
Eu quero trazer uma promessa de restauração de Deus na tua casa. Eu quero trazer uma promessa de restauração de Deus na sua família. Pastor Tony, na minha casa, na minha família, tem uma adolescente que só o sangue de Jesus. Ontem eu estava fazendo o meu último dia lá com o pastor Jormison. Olhei para um rapaz e vi uma arma apontada para a sua cabeça. E eu disse, você congrega aqui? E ele disse, eu venho algumas vezes. Eu disse, assim manda te dizer o Senhor, há uma arma apontada para a sua cabeça. Você não passaria de hoje se você não viesse a este culto. Final do trabalho, aquele jovem em lágrimas aceita Jesus como Salvador da sua vida. Depois a sua família me procura e diz que ele estava envolvido com tráfico, com droga, com o homicídio, e que ele estava estava na mira de pessoas que estavam trabalhando para tirar a sua vida. Sempre tem alguém na nossa família, mas eu quero profetizar, enquanto você está neste culto, aqui esta noite, Deus está enviando anjos para guardar a sua família, para guardar a sua parentela. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Tome posse desta palavra aqui esta noite. O inimigo havia acorrentado seu filho, mas esta noite ele vai ter que saltar em nome de Jesus. Esta noite o nó que ele deu, ele vai ter que desatar em nome do Senhor Jesus. Há um investimento muito grande para destruir as nossas famílias, para destruir os nossos filhos. Os games, os filmes não recomendados. Eu vinha falando para o Tiago, Deus abençoe ao Tiago, que foi me pegar ali com muita educação. Deus abençoe, Tiago. Eu vinha falando para o Tiago, eu cancelei a Claro em casa, porque do Bob Esponja, minha filha estava apaixonada pelo Bob Esponja. Você sabe por que o Bob Esponja, ele é quadrado? Porque ele não consegue trazer uma definição do seu sexo. Nós não sabemos se ele é do sexo masculino ou se é do sexo feminino. Por isso que ele é quadrado, não existe uma definição. Outro dia, eu estava em uma visita pastoral e encontrei Bob Esponja com o seu colega da cabeça fina, e eles estavam tomando conta de uma concha. E eles disseram assim, ó, eu sou a mãe, Bob Esponja disse. E o Patrick disse assim, ó, então eu sou o pai. E eles estavam cuidando daquilo como se fosse marido e mulher. E é isso que Satanás está tentando colocar na mente das nossas crianças, na mente dos nossos filhos. Por isso eu trago uma recomendação aqui esta noite. Cuidado com o que os seus filhos estão assistindo. Nós temos hoje uma babysitter na nossa casa. Chama-se televisão, chama-se computador, chama-se smartphone. Assim, ó, me deixa quieto, filho, quero refletir, vai assistir um pouco, vai ver a internet, e sai e deixa o filho à vontade. Tudo que nós clicamos hoje nas redes sociais, há uma mensagem erótica, há alguma coisa tentando chamar a atenção dos nossos adolescentes. Tenham cuidado, pelo amor de Deus, porque o inimigo está querendo prender os seus filhos, prender as suas filhas, mas nesta noite Deus vai repreender toda a obra do diabo e vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Quem acredita, diga glória a Deus. A outra coisa que o inimigo fez em Ziclag, quando o inimigo ele rouba a família de Davi, dos homens, ele consegue tocar na saúde. Sabe por quê? Diz a Bíblia que Davi, ele senta, chora e fica com problemas psicológicos de momento. Davi, ele estava angustiado. A angústia é a porta de entrada para a depressão. E na igreja em que eu presido, que eu pastoreio, eu digo sempre, tristeza todos nós temos que ter. A tristeza ela tem que fazer parte da nossa vida. Esse momento de estar um pouco oprimido, de estar um pouco triste, a ansiedade faz parte da vida do ser humano. Aí eu fico ansioso quando é para o avião pousar e ele demora. E ele começa a balançar como se estivesse louco.
Todo mundo tem uma ansiedade. Eu vou esperar alguém no aeroporto, deu o horário e nós não temos informação do voo. Cria uma expectativa, cria uma ansiedade. Mas Davi, ele estava angustiado. Então, o objetivo do inimigo hoje para atacar a nossa família é trazer doenças psicossomáticas. Meu Deus, quantas pessoas não estão sofrendo da alma, quantas pessoas não conseguem dormir e precisam da ajuda do amiguinho chamado Rivotril. Eu quero dizer para você que esta noite, Deus me trouxe lá de Ilhéus, no sul da Bahia, para profetizar na sua vida. Há um novo tempo para sua casa, há um novo tempo para sua família, há uma libertação de Deus aqui esta noite. Você não nasceu apenas para chorar, você nasceu também para sorrir. Você não nasceu apenas para viver em fracasso, você nasceu para ser vencedor. Não, pastor Tony, peraí, eu não nasci para ser vencedor, é verdade. Você nasceu para ser mais do que vencedor por aquele que te amou. Você é mais do que vencedor, você pode mais do que todas as coisas, porque Jesus está fortalecendo você. Então o inimigo está trabalhando para colocar doenças em nós, tirar o sono, tirar a paz, trazer a ansiedade, trazer problemas. E um dos maiores problemas, permitam-me falar esta noite, um dos maiores problemas que tem afetado a nossa alma, chama-se falta de perdão. A falta de perdão, pastores, tem adoecido muitas pessoas. Somos vítimas de palavras. Eu digo sempre que existem palavras benditas ou bem faladas, e existem palavras malditas, mal faladas. E muitas das vezes existem palavras malditas que mexem com a nossa alma, que detona com a nossa estrutura. E quantas pessoas aqui esta noite não são vítimas de palavras como essa, que machuca a sua alma, e aí você fica triste, e aí você cria uma chateação com aquela pessoa, e aí você começa a ver aquela pessoa com outros olhos, e você não consegue ter paz quando você está com aquela pessoa. Eu venho lhe informar, você precisa liberar perdão. O perdão não liberado é um obstáculo para recebermos a nossa vitória. E eu quero dizer uma coisa: supere esses obstáculos e viva a plenitude da liberalidade emocional. Supere esses obstáculos e viva a plenitude da liberalidade emocional. Eu quero perguntar para você aqui esta noite: qual é a real situação da sua família? Como é que você vê a sua família? Sua família está bem? Sua família precisa melhorar? Como é que está o seu relacionamento esta noite? Pastor, aqui na Assembleia de Deus Betel está todo mundo bem. Eu lamento informar, não existe uma igreja que tenha pessoas totalmente perfeitas. A minha vida é mil maravilhas. Dizem que quem tem boca fala o que quer, mas aquele que tem olhos como chama de fogo vê aquilo que você não quer que ele veja. Por isso ele me trouxe aqui esta noite para dizer: é tempo de pôr em ordem a sua casa, para você ter longevidade, para você ter continuidade de anos de vida. Você está entendendo? Diga: eu entendo, pastor Tony. Maravilha, maravilha, louvado seja o nome de Jesus. Deus, ele fala aos nossos corações esta noite: pastor, a minha vida está uma bênção, a minha família está uma bênção. Eu acredito, mas nós estamos na igreja, e a casa do Senhor é um lugar de prevenção, como também de tratamento. Viemos aqui para sermos tratados, como também para buscarmos uma palavra de prevenção. Paulo, ele disse assim: aquele que está em pé, olhe, vigie, para que não caia. Então você está ouvindo aqui esta noite, que o inimigo está interessado na sua família. O inimigo tem interesse na sua família, Deus também tem interesse na sua família. O interesse de Deus é salvar, o interesse de Deus é restaurar, o interesse de Deus é dar vitória, mas o interesse do inimigo é destruir, é de colocar na lama. O interesse do inimigo é de colocar a estaca zero. Mas esta noite eu venho te dizer: a vontade de Deus, ela vai prevalecer. A vontade de Deus, ela vai prevalecer na tua casa, na tua família, e o nome dele será glorificado. Davi não se conformou com o fracasso.
Davi reagiu. Mas existem pessoas, pastor Gentil, que não reagem. Existem pessoas que ouvem a palavra, mas não reagem. Vocês se lembram do sacerdote ali? Deus sempre falando por intermédio do profeta Samuel: coloca a casa em ordem, corrige os teus filhos, Ofni e Finéias estão fazendo coisas erradas, você precisa pôr em ordem. O sacerdote Eli, ele não reagiu, não colocou a casa em ordem. O que foi que aconteceu? Em uma batalha contra os filisteus, Ofni e Finéias levam a arca da aliança, representando a presença de Deus. Perderam a batalha, a arca foi tomada de Israel. Quando então eles morrem, quando o sacerdote ali fica sabendo daquela notícia, diz a Bíblia que ele cai por trás, morre. E a mulher de Finéias, quando fica sabendo daquela notícia, também ela começa a entrar em trabalho de parto. E ouve-se apenas uma voz dizendo: e acabou. Era o nome daquela criança, e foi-se a glória de Israel. Eu quero dizer uma coisa a você: é noite de você reagir, é noite de você rejeitar o fracasso e dar a volta por cima. É noite de darmos a volta por cima e glorificar ao nome de Jesus. Você sabe o que foi que Davi fez? Davi chorou na presença de Deus. Olha, ei irmãos, perdemos aquele hábito de carregarmos o nosso lenço para a igreja, não foi? Geralmente chegávamos na igreja e chorávamos, independente do pregador, independente da música que estava sendo cantada. É a nossa forma de adoração. Choramos hoje por contas quando não conseguimos quitá-las. Há pessoas que choram por um bom filme emocionante. Há pessoas que choram pelo final de uma novela. Tem pessoas que choram até pela morte do cachorro. Mas não conseguem chorar mais na presença de Deus. O Senhor está dizendo aqui esta noite: eu quero ouvir a sua voz. O Senhor está dizendo aqui, ó, eu quero voltar a ouvir a sua intimidade. O Senhor está dizendo: se é para chorar, chora na minha presença. Porque se você chora na minha presença de noite, de manhã você tem a resposta. Porque a palavra do Senhor, o próprio Davi disse: o choro pode durar uma noite, pastor Elton, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu nunca vi, pastor Gentil, uma noite tão grande que impeça o dia de chegar. Eu quero que você levante sua mão de profeta, a mão direita. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor, ela vem nascendo sobre ti, e a glória do Senhor vem nascendo sobre a sua família. Há um novo tempo de Deus para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Davi chora, Davi ora, e Davi consulta a Deus. E Davi diz: Senhor, eu devo ir em busca da minha família, tu vai me dar vitória? O Senhor disse: pode ir, filho. Precisamos, no momento do desespero, no momento da angústia, buscarmos ajuda do alto. Estamos em busca hoje de uma palavra de autoajuda, quando na verdade nós precisamos de ajuda do alto. Nós precisamos na verdade de uma ajuda do Pai, do Todo-Poderoso. E o Senhor está dizendo aqui esta noite: eu quero mudar a sua história. E o Senhor está dizendo aqui esta noite: eu quero mudar o seu cativeiro. E o Senhor está dizendo aqui esta noite: você precisa rejeitar o fracasso e dar a volta por cima. Amém? Eu queria convidá-los a se colocarem de pé. Eu não quero ultrapassar o horário que me foi proposto. Se coloque de pé, em o nome do Senhor Jesus. Há alguém que possa cantar um louvor? Eu quero orar por algumas vidas aqui esta noite. Eu quero orar por pessoas que estão buscando de Deus um milagre aqui esta noite. Eu quero orar. Ontem nós oramos por causas impossíveis ali na igreja do pastor Jormison Pinheiro. E eu quero orar aqui esta noite, porque nós iremos entrar no campo dos amalequitas esta noite e iremos retomar de volta tudo aquilo que é nosso. Preste atenção nisso aqui. Davi rejeitou o fracasso. Davi não permitiu que o fracasso fosse a última palavra na sua vida. E você veio aqui esta noite porque você vai rejeitar o fracasso a partir de hoje. Quero convidar algumas pessoas aqui à frente. Você que precisa de um milagre da parte de Deus, eu quero orar pela sua vida nesta noite. Você que precisa de uma bênção para a sua família, eu quero orar pela sua vida aqui esta noite.
pastor, eu tenho um irmão, um amigo, eu tenho alguém da minha casa que precisa de um milagre, mas ele não veio. Eu quero orar através da sua vida, pela vida dele aqui esta noite. Pastor, eu preciso de uma vitória na minha empresa. A minha empresa está atravessando uma situação tão difícil. Eu quero orar e profetizar a bênção de Deus aqui esta noite sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque há um tempo novo, há um tempo de Deus sobre a sua casa. Quando Davi chora, Davi estava dizendo que alguma coisa estava errada, porque o choro é o dispositivo da alma. Quando você chora, você está dizendo para Deus o que palavras não conseguem dizer. Diz a Bíblia que o Senhor ouviu o choro de Raquel em Ramote e Gileade. Deus está ouvindo o teu choro aqui esta noite. Ei, quando você estiver passando por problemas e você pensar em abrir a sua boca para falar alguma coisa, lembre-se que quando você fala algo, sua voz é ouvida. Mas quando você fica em silêncio, você fala mais alto. Quando você fica em silêncio diante dos homens, diante da sociedade, você fala mais alto, porque Deus consegue entender a voz do teu silêncio, porque Deus consegue entender a sua alma. Eu quero, como eu queria impor as mãos sobre a vida de muitas pessoas aqui esta noite, mas eu quero, em nome de Jesus, que você ponha a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça. É uma noite de adoração, é uma noite de família, é uma noite de colocarmos a nossa família no altar do Senhor. Eu quero dizer para você, Davi, quando chegou em Ziclag, que viu aquela situação, Davi se reanimou em Deus, e Davi disse: eu vou lá onde está a minha família, porque melhor é entrar no campo de batalha e morrer lutando por aquilo que é meu, do que ficar aqui e morrer de uma doença da alma. Davi levantou, Davi avançou e Davi deu a volta por cima. Diz a Bíblia que quando Davi ele chega na terra dos amalequitas, ele pega as suas esposas, ele pega os seus filhos, ele pega as mulheres dos soldados e traz de volta para Ziclag. Eu venho lhe dizer uma coisa: talvez você não saiba o que é Ziclag, mas todos um dia passa por Ziclag. Ziclag é lugar de vitória, Ziclag é um lugar de provação, mas é um lugar de renovo de Deus. Deus está trazendo renovo sobre o santuário Betel aqui esta noite. Em nome de Jesus, agora recebe o toque do Senhor, o toque que cura, o toque que restaura, o toque que transforma. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. É noite, é noite, é noite de uma mudança de história. É noite de mudança de cativeiro. É noite de o Senhor mudar a tua história. Pastor, eu não entendo. Eu só procuro ajudar e só sou mal interpretado. Pastor, os levantes têm sido tão grandes. Mas eu quero profetizar esta noite o novo de Deus sobre a sua casa, o novo de Deus sobre a sua família. Há uma recompensa de Deus esta noite. Há uma recompensa de Deus esta noite. Há uma recompensa de Deus esta noite. Nada é em vão. Nada é em vão. Cada lágrima que você derrama na presença do Senhor pela sua família, você está falando para Deus: Senhor, eu não aceito mais. Eu posso contemplar agora as lágrimas. Eu venho te dizer que a lágrima que mais dói não era esta lágrima que sai dos seus olhos e rola sobre a sua face. A lágrima que mais dói é a lágrima da alma. É essa lágrima que você está derramando aqui esta noite. A lágrima que mais dói é a lágrima da alma. E dói muito mais ainda quando alguém te vê e pergunta: vai tudo bem? Dói muito mais ainda quando alguém vem e pergunta: vai tudo bem com a tua casa? Mas assim manda te dizer o Senhor: estou eu colocando tudo no seu devido lugar esta noite.
estou eu mudando a tua história esta noite, para que todos venham entender que eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Recebe esta noite o consolo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, só o Senhor tem o raio-x da alma do homem. O Senhor consegue ver o que o homem não vê. O homem vê conforme Samuel via, mas o Senhor vê o nosso íntimo, mas o Senhor vê o nosso interior. Deus, eu profetizo na vida desta moça agora, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero repreender agora a fúria do adversário contra esta vida. Senhor, há uma luta constante, Senhor, para tirar a tua filha da posição que se encontra. Mas agora eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família. Não valerá nenhum encantamento. Toda ferramenta preparada contra a tua vida, toda ferramenta preparada contra a tua família nesta noite, não vai prosperar. Assim manda te dizer o Senhor. Conte os dias, porque eu estou derramando uma grande vitória sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Agora recebe de Deus, em nome de Jesus. Eu não posso tocar em todos, mas sejam tocados pela presença do Senhor agora. Seja tocado pelo Senhor agora, aquele que transforma, aquele que restaura, aquele que dá vida, aquele que muda história. Rejeite o fracasso, rejeita o fracasso, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu quero profetizar, em nome do Senhor Jesus eu quero profetizar sobre a sua família agora. Não valerá obra de magia negra, não valerá obra de voodoo, não valerá obra de feitiçaria. Em nome do Senhor Jesus agora eu quero repreender toda obra do inimigo contra a tua casa, contra a tua família. Em nome de Jesus agora eu quero repreender o espírito do suicídio, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora. Desata, em nome do Senhor Jesus agora. Deus está desatando com os nó que o inimigo deu na sua vida, na sua casa, na sua finança, nos seus relacionamentos. O Senhor está dizendo em Ziklag: é noite de vitória. Se você pode adorar, adore aí. Se você pode adorar, adore. Se você pode adorar, adore. Meus pés, Oh, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Se lance aos braços do Senhor esta noite. Eu saí lá de Ilhéus para dizer a você que esta noite eu vim a Goiânia para dizer a você que esta noite você é especial. Eu saí de Ilhéus, na Bahia, para profetizar na sua vida. Há uma recompensa de Deus pela tua fidelidade no teu casamento. Há uma recompensa de Deus pela tua fidelidade na tua casa. Deus vai te prosperar em todas as áreas da sua vida. Nesta noite toma posse dessa vitória, em nome de Jesus agora. Aonde estiver alojado alguma enfermidade, da planta dos pés ao alto da cabeça, eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus saia, em nome de Jesus desapareça, em nome do Senhor Jesus agora, em nome do Senhor Jesus agora, em nome do Senhor Jesus agora. Seja liberto desta enfermidade, deste mal, em nome do Senhor Jesus. Continue adorando a Ele. Eu já quero convidar quem é de direito esta noite. Estou entregando o microfone, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela sua vitória. Você acredita que enquanto você estava aqui, o Senhor estava quebrando as grilhões de Satanás? O Senhor estava quebrando com aquilo que o inimigo havia armado contra a sua vida, aquilo que o inimigo armou contra a vida de vocês. O Senhor, Ele está desfazendo aqui esta noite. As pessoas olham e não conseguem entender. As pessoas olham para vocês e não conseguem
não conseguem enxergar aquilo que Deus colocou sobre a vida de vocês. Há uma paz muito grande nos vossos corações. Eu quero profetizar em nome de Jesus: tudo que o inimigo projetou para as vossas vidas, tudo que o inimigo projetou para as vossas finanças, para os vossos negócios, cai por terra esta noite, em nome de Jesus. Eu quero profetizar: em lugar da vergonha, em lugar da afronta, Deus vai resultar em dupla honra. Recebe isso, porque é de Deus, em nome do Senhor Jesus. Quem pode, coloca a mão lá em cima e aplaude, 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 aplaude ao nome de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, para todos sempre. Vença na terra dos amalequitas, mas não desista da sua família, não desista daquilo que é seu. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.